Sabe quando a gente pensa na Guerra Civil Americana, a imagem que vem à cabeça é bem clara, né? O Norte contra o Sul. Mas e se eu te disser que existia uma outra guerra civil acontecendo bem no meio de uma única comunidade? Essa é a história que pouca gente conhece sobre os judeus americanos. Uma história que dividiu famílias, irmão contra irmão, enquanto eles lutavam não só nos campos de batalha, mas também pelo seu próprio lugar na América. Então, o que realmente aconteceu? Por muito, muito tempo, a história que se contava era uma só. Simples, heróica, sem muitas complicações. Só que a verdade... a verdade é bem mais bagunçada, mais dividida e, francamente, muito mais fascinante. Vamos desvendar isso juntos. Olha só, lá no final do século XIX, figuras como Simon Wolfe tentaram, digamos, organizar a memória da guerra. A ideia era criar uma imagem poderosa, o judeu patriota, super leal, super-herói, que contribuiu mais do que todo mundo. E claro, essa narrativa ajudava muito uma comunidade de imigrantes que estava buscando seu espaço. O problema é que, para contar essa história bonita, foi preciso enterrar uma realidade bem mais conflituosa. Essa primeira versão da história, então, focava nessa narrativa patriótica, bem direta. Uma história que foi contada e recontada por décadas e que acabou moldando como a própria comunidade viu o seu passado. E no centro dessa história toda estava ninguém menos que Abraham Lincoln. Ele era retratado quase como uma figura paterna, o pai Abraão, um protetor dos judeus. Essa imagem de aceitação, de lealdade total, era muito reconfortante. O problema é que ela ignorava completamente as divisões profundas que estavam literalmente rasgando as famílias judaicas por todo o país. Pois é, por trás dessa fachada de unidade, a realidade era de puro conflito. A comunidade judaica não estava imune à divisão que partia a nação ao meio. Na verdade, ela estava bem no olho do furacão. E o ponto crucial é este, e é bem simples, na verdade. Para a maioria dos judeus americanos, a escolha entre a União e a Confederação não tinha a ver com religião, mas sim com o CEP. Morava no Norte, lutava pelo Norte. Morava no Sul, lutava pelo Sul. A lealdade era local e não uma coisa única da comunidade. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa divisão, é só olhar para a história de famílias como a dos Ox. O pai, Julius, vestiu o uniforme azul da União. Enquanto isso, a esposa dele, Berta, era uma confederada tão convicta, mas tão convicta, que foi presa contrabandeando remédios para as tropas do Sul. A linha de batalha passava bem no meio da sala de estar deles. E essa divisão ia muito além de qual bandeira defender. Ela tocava na questão mais fundamental e dolorosa da guerra, a escravidão. Uma instituição na qual a comunidade judaica estava profunda e, vamos ser sinceros, desconfortavelmente envolvida. No Sul, os judeus estavam completamente integrados à economia da escravidão. Eles eram donos de plantações, leiloeiros de escravos, comerciantes, alguns até serviam como funcionários públicos responsáveis por capturar escravos fugitivos. Ou seja, não era uma participação pequena ou marginal, era parte da vida econômica e social da região. Para a gente entender a mentalidade da época, basta ler as palavras de Solomon Cohen, um líder comunitário importante de Savannah. Ele, assim como muitos sulistas brancos e judeus, defendia a escravidão com uma justificativa que para ele era moral. Ele via a escravidão como algo benéfico tanto para os brancos quanto para os negros. Mas essa, claro, não era a única voz judaica. No extremo oposto, a gente encontra o rabino David Einhorn, um abolicionista fervoroso. As pregações dele contra a escravidão eram tão potentes que ele foi expulso de Baltimore por uma multidão enfurecida que queria linchá-lo. A divisão ideológica sobre a questão central da guerra era gigantesca dentro da própria comunidade. E olha só que coisa. Enquanto essa batalha moral interna acontecia, uma outra luta era travada contra o mundo lá fora. Mesmo vestindo os uniformes do Norte e do Sul, os soldados judeus ainda precisavam lutar por algo básico, serem vistos e aceitos como americanos de verdade. A primeira grande batalha nesse sentido aconteceu quando o Congresso americano aprovou uma lei que dizia que os capelães do exército tinham que ser de uma denominação cristã. Na prática, isso excluía totalmente os rabinos e, de certa forma, tornava o judaísmo uma religião de segunda classe aos olhos das Forças Armadas. A resposta da comunidade judaica foi imediata e unida. Eles enviaram petições direto para o presidente Lincoln. E, surpreendentemente, ele ouviu. Lincoln apoiou a causa e, em 1862, o Congresso mudou a lei. Pela primeira vez, um rabino podia servir como capelão militar. Foi uma vitória marcante não só para os judeus, mas para a própria ideia de liberdade religiosa na América.
Mas a luta estava longe de terminar. Em dezembro de 1862, o general Ulysses S. Grant emitiu a sua famosa Ordem Geral número 11. A linguagem era chocante de tão direta, ordenando a expulsão de todos os judeus de seu enorme departamento militar. Foi, sem rodeios, a regulamentação anti-judaica mais abrangente da história americana. E mais uma vez, a ação da comunidade foi decisiva. Uma delegação viajou do Kentucky até Washington e conseguiu uma audiência com o presidente Lincoln. Dizem que, ao ouvir sobre a ordem, Lincoln teria dito algo como: condenar uma classe? Punir uma classe? Isso não se pode fazer? Ele imediatamente mandou Grant revogar a ordem. Durante a guerra, o exército precisava de milhões de uniformes e rápido. Muitos deles eram feitos de um material de baixa qualidade chamado shod. Originalmente, era só um termo técnico da indústria têxtil, mas em pouco tempo, essa palavra se tornaria algo muito mais sinistro. A palavra shoddy foi transformada em um estereótipo antissemita. Na imprensa, nas charges, os comerciantes judeus passaram a ser acusados de serem aproveitadores de guerra desleais que ficavam ricos vendendo uniformes ruins aos soldados. O judeu virou o bode expiatório perfeito para os problemas de abastecimento do exército. Então tá, como é que a gente junta todas essas peças contraditórias? O herói de guerra, o escravocrata, a vítima de preconceito. O que essa experiência tão complexa nos diz sobre como uma identidade judaico-americana foi formada? A Guerra Civil foi um verdadeiro teste de fogo. Ela forçou uma comunidade dividida a se perguntar o que significa ser judeu nesta nova nação. A resposta não foi simples nem só de heroísmo. Foi uma resposta forjada no campo de batalha, nos debates sobre escravidão e na luta diária contra o preconceito. No final das contas, a história da experiência judaica na Guerra Civil nos deixa com uma pergunta muito maior. Olhar para essas verdades desconfortáveis não enfraquece a história de uma nação. Pelo contrário, a torna mais completa, mais humana e, no final do dia, muito mais verdadeira.